olha e vê o Palmeiras e fala, bom, é o famoso agora deixou chegar, segura? É por aí, Berna? Tudo bem? Tudo bem, William? O Palmeiras chega e chega forte. Com todos os problemas que eu falei, acabei de falar, classificado ou não, ele tem problemas para resolver para a temporada. É o Palmeiras do Abel, agora, é o Palmeiras do Estevão, é o Palmeiras do Veiga, é o Palmeiras forte, tudo bem, perfeito. Ele pode não sobrar tanto quanto sobrou em relação aos seus rivais em casa, mas ele também não é pior que ninguém. Então, eu pensei no clássico agora também. O Palmeiras jogou melhor que o Corinthians, no clássico. Sei. Foi. Teve um pênalti no final, inclusive. Eu acho, na verdade, que... O Palmeiras passa a ser, de novo, um dos favoritos ao título. Se não, o mais favorito do ponto de vista do trabalho acumulado. A gente partindo para os números do Palmeiras, se você pegar qualquer um desses jogos que você citou, lá de números, posse de bola, finalizações, passes certos, chances criadas, aproveitamento em bola parada defensiva, ofensiva, o Palmeiras vai ganhar em quase todos os quesitos. Porque é um time que tem identidade. Eu acho que o que sustenta o Palmeiras nesse trecho da temporada é a identidade que adquiriu com o trabalho desde 2020. Isso a gente não pode deixar de levar em consideração. Salve, salve, torcedor alviverde! Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal, como sempre, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Verdão. A gente vem trazendo aí o linha de passe com um corte bem legal, falando dessa classificação heróica. Rapaziada, e a mídia a semana inteira falou, não deixe o Palmeiras chegar, que se deixar chegar, já era. Então, o Verdão segue rumo ao título agora, é outro campeonato, força total. Então... vamos tocar o vídeo sem mais delongas. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Muito importante você deixar o like para ajudar demais o canal a chegar a muito mais palmeirense. Bora tocar o vídeo, rapaziada? Esportes, começando o nosso linha de passe com Pedro Ivo Almeida, com o Elton Serra, com o professor Celso Zelt, com o Vitor Birner, 2 horas para a gente destrinchar os estaduais aí, principalmente Campeonato Paulista, Campeonato Carioca também, que terminaram aí suas primeiras fases. E falando do Campeonato Paulista, olha, Palmeiras conseguiu a sua classificação sim na última rodada. Vamos dar uma olhadinha, inclusive, como ficam os confrontos da próxima fase, né? O Corinthians vai receber o Mirassol, que foi derrotado aí pelo Palmeiras em casa, né? Nesse domingo, vitória de 3-2, foi ali suado também, batalhado. O Palmeiras faz um gol, o Mirassol empata, o Palmeiras faz outro, o Mirassol empata. Foi chorado, suado, mas valeu a classificação. O Corinthians, a melhor campanha da primeira fase, empatou com o Guarani. E o Corinthians dificilmente não vai ser alcançado, né? Deve decidir tudo em casa, inclusive a final do campeonato. Se o Corinthians for passando, avançando, o Corinthians vai ter essa vantagem. O Santos, que venceu o Inter de Limeira, Neymar dando 2 assistências, fazendo gol olímpico, a gente vai falar sobre isso também. Vai pegar o Bragantino. Santos e Bragantino ficaram durante quase o campeonato inteiro ali em 3º e 4º no grupo. E no final, na reta final, conseguiram se recuperar e se classificaram. O Santos vai decidir em casa, foi primeiro colocado do grupo. O Bragantino venceu a Ponte Preta e ajudou o Palmeiras a se classificar. O São Paulo, que venceu o São Bernardo, vai pegar o Novo Horizontino. E o São Bernardo, São Paulo... que perdeu do São Paulo. São Paulo exatamente, São Paulo com a vantagem de decidir em casa contra o Novo Horizontino, né? Porque foi o primeiro ali do grupo. E o São Bernardo vai pegar o Palmeiras. O São Bernardo ficou em primeiro no grupo do Palmeiras. Vai decidir em casa também contra o Verdão, que conseguiu a sua classificação agora no finalzinho, na última rodada. Então, olha lá, esse é o grupo do Palmeiras. O São Bernardo ficou com 23 pontos. O Palmeiras ficou com 23 também. Só que o Palmeiras teve uma vitória a menos. A Ponte Preta, que acabou perdendo para o Bragantino, ficou com 22 pontos. Vê que loucura, né? A Ponte Preta foi lá, ganhou do São Paulo de virada no Morumbi. Quando parecia que as coisas não iam dar certo, para o Palmeiras acabaram dando certo sim. E o Velo Clube se livrou do rebaixamento, já tinha se livrado, mas consegue a permanência na elite do Campeonato Paulista. Tinha acabado de voltar, né? Chegar depois de tanto tempo. O Velo Clube permanece. E a gente começa aí falando do Palmeiras. A vitória por 3-2. Professor Celso Zelt, as 2 últimas rodadas foram emocionantes para o torcedor do Palmeiras. O Paulistão não vale nada e tal, etc. Mas ficar fora na primeira fase ia ser complicado. Cornetas iam tocar, prof. É isso aí, William. Boa noite a você, aos companheiros, todo mundo que nos assiste. O Palmeiras escapou daquela pergunta que a gente ia fazer, né? É vexame cair fora de um campeonato que é feito para você se classificar? Não só você, Palmeiras, mas é feito para que os 4 cheguem, né? Sim. No Rio já não deu.
para os 4 chegarem. Daqui a pouco a gente fala disso, tem o Botafogo fora. E em São Paulo, toda vez que um fica fora, vexame talvez varie um pouco, dependendo do caso e da maneira, mas decepcionante sempre é. Né? O Palmeiras hoje, a vida é assim, às vezes você faz muito esforço e não consegue o seu objetivo. Às vezes você não mereceria tanto e acaba alcançando. No jogo de hoje, o Palmeiras fez principalmente um primeiro tempo muito ruim. O Mirassol foi bem melhor. No segundo tempo, pelo menos não faltou aquilo que a torcida sempre, nos momentos mais difíceis, fica cobrando. Raça, vontade. Não faltou ao Palmeiras. Não, nem no jogo do meio de semana. Entraram os garotos. O Palmeiras não pode contar só com isso na vida. Né? E quando eu falo da vida, eu estou aí transcendendo a questão do Campeonato Paulista. Classificado como está, ou desclassificado como ameaçou estar, o Palmeiras precisa de reforços, em número e em qualidade. Agora, uma vez classificado, um campeonato como esse, piada na saída em que de bola, hein? ninguém se destaca, o Palmeiras passa a ser de novo um dos favoritos ao título. Se não, o mais favorito do ponto de vista do trabalho acumulado. É um Santos se procurando com o Neymar, é um Corinthians dividido com outras questões e com uma defesa que não está à altura do seu ataque. É um São Paulo Futebol Clube também se procurando. Então o Palmeiras, se não é melhor, também pior do que ninguém, ele não é. Está classificado, está vivo, e para o torcedor do Palmeiras é isso que interessa. Levantou um ponto importante aqui o professor, o Vitor Birner. É um Palmeiras que a gente olha, ele vai chegar como aí na próxima fase, porque o futebol apresentado até então, passível de muitas críticas, né? Em vários momentos aí dessa primeira fase. Aí você olha e vê o Palmeiras e fala, bom, é o famoso agora deixou chegar, segura? É por aí, Birner? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite para você, Celso Zelt, Pedro, Elton. Boa noite aos fãs do esporte. Assim, se for olhar a primeira fase, a gente começa um outro campeonato agora, né? E são jogos com outro caráter, porque são jogos eliminatórios. Baseado na primeira fase, o principal favorito ao título é o Corinthians. Né? Tá. O professor Celso Zelt deu uma segurada ali, quando foi falar do Alvinegro e tal, deu Apesar disso, começou assanhadinho você, gostei. Não, é verdade, né? Porque o Corinthians tem 27 pontos, tem a melhor campanha. E ninguém vai passar isso aí desde não, o ano passado, perdeu um jogo. Uma partida. 2, né? Mas não venceu o clássico. Aí teve o Racing, verdade. Não, depois da arrancada. Sequência? Palmeiras vence, rapaz. Perdeu Vence um o clássico Corinthians. pro São Paulo, quando jogou um tempo do clássico pior que o São Paulo. Porque outro tempo, primeiro tempo foi equilibrado do jogo. Sim. O trabalho está bem estabelecido, com uma ideia de jogo que os atletas entendem. Os principais jogadores estão em forma, ou crescendo fisicamente. Memphis, Garro. Por que o Palmeiras é mais favorito que o Corinthians? Então, eu entendo quando o professor usa o argumento, obviamente meio racional e desumano, quando ele pega e fala que, olhando o acúmulo do trabalho do longo prazo, foi lá e achou um jeito de justificar a afirmação de que o Palmeiras é o principal Corinthians favorito. É um time desequilibrado em relação à defesa e ataque. Isso você está omitindo. Peraí. Eu concordo. Nós falamos aqui com todos os linhas. Eu não gosto do jeito. Eles estão empurrando o favoritismo. É isso? Um tá jogando pro outro. Eu não quero. Pro Verdão do Birner. Eu estou empurrando pro Verdão do Birner. Eu não gosto de times que jogam em 4-3-1-2. Eu não gosto dessa ideia de jogo, porque fica espaço pelo lado e tal. Mas o Corinthians funciona. Tem um desequilíbrio pelos lados? Tem. Agora eu te faço rebato com uma pergunta. O Palmeiras está equilibrado? E esse Palmeiras, nesse momento, não. Mas mesmo desequilibrado, sobreviveu depois de ver o preto do olho de Deus. Isso é muito importante num campeonato como esse. O Palmeiras chega e chega forte. Com todos os problemas que eu falei, acabei de falar, classificado ou não, ele tem problemas para resolver para a temporada. É o Palmeiras do Abel, agora, é o Palmeiras do Estevão, é o Palmeiras do Veiga, é o Palmeiras forte, tudo bem, perfeito. Ele pode não sobrar tanto quanto sobrou em relação aos seus rivais em casa, mas ele também não é pior que ninguém. Então, eu pensei no clássico agora também. O Palmeiras jogou melhor que o Corinthians, no clássico. Sei. Foi. Teve um pênalti no final, inclusive eu acho, na verdade, que... São Paulo jogou melhor que o Corinthians e ninguém sentou aqui para dizer que São Paulo, por exemplo, é favorito. Acho que são réguas muito distintas, assim, pegar só pelo clássico. Você. Eu acho que começa um outro campeonato. Acho que os grandes têm mais chances, mas já os mudou pequenos o papo, que vão enfrentar os grandes são equipes difíceis.
Novo Horizontino tirou ponto de equipe grande, não tirou ponto do Corinthians porque teve azar no jogo. O São Bernardo ficou na frente do Palmeiras, no grupo do Palmeiras. São segunda e terceira melhores campanhas, né? Se alguém ouvir a Ponte Preta vai chorar muito, né? Porque 4 times classificados têm campanhas piores que da Ponte Preta. Isso tinha acontecido com o São Bernardo no ano passado. Isso. O Bernardo também ficou de fora. Então eu não consigo ver um favorito. Eu vejo o Corinthians jogando o futebol mais consistente da primeira fase do estadual. Como esse time vai reagir no mata-mata? Se o Palmeiras vai crescer e jogar mais, eu não duvido. Se o São Paulo vai se achar, um pouco mais difícil, mas também não é impossível. Se o Santos com o Neymar, né, pega embalo e tal. Eu acho que um grande vai ser campeão, mas eu acho que a diferença para os pequenos está um pouco menor esse ano por causa do estágio de preparação. Eu nem descarto que uma equipe pequena chegue à decisão ou, quem sabe, até brigue pelo título, não é minha aposta, mas eu não descarto. Muito bem. Seu Pedro Ivalmeida, hein? Já estava colocando a sua colher aí nessa conversa aqui, nesse ingrediente aqui desse debate. Quero te ouvir também. Primeiro sobre o Palmeiras. A gente vai abrir o debate. A gente vai falar de São Paulo, de Corinthians, de Santos e tudo. Vamos falar do Rio de Janeiro daqui a pouco também. Mas eu quero te ouvir sobre a impressão que esse Palmeiras deixa pensando na próxima fase. Eu sei que é uma nova fase, eu sei que tudo muda, é mata-mata, mas queria te ouvir sobre essa impressão que o Palmeiras deixa para a próxima fase. Primeiro sobre o Palmeiras, então. Depois eu vou colocar minha colher no debate do professor, dizendo que não é teu favorito, o Vitor querendo dizer que é favorito. É bom esse debate. Mas aí, William, boa noite a você, professor Elton, Birner, fã de esporte com a gente. O Palmeiras, ele parece que aos 80 minutos do jogo de hoje, 35 do segundo tempo, quando ele sofre o gol, 34, 35, ele passa a querer disputar o Campeonato Paulista. O Palmeiras, até o gol do Léo Gamalho ali, era um time que se tinha brecha, jogava, se não tinha brecha, não jogava, se tinha que correr por conta de um gol sofrido, corria, se não tinha que correr, não corria. O Abel ali com 20 minutos do segundo tempo, foi 20, né? 22 minutos ali do segundo tempo, saca o Estevão, saca o Facundo, estava numa mais de segurar um resultado ali que já não era exatamente tão sólido, aí toma o gol. Aí quando toma o gol, opa, liga o alerta, parece que agora a gente vai ter que correr, brigar. E não precisou de muito. O Vanderlan se recupera, tinha vacilado, talvez até o retrato de um time que não estava ali, sabe, moroso, passivo, passividade para disputar uma bola, passividade para marcar. Uma boa triangulação do Mirassol, é verdade, mas uma passividade de um Palmeiras ali que você não espera em um jogo decisivo. E sim, o jogo hoje tinha um caráter decisivo. Queira você dar peso ou não ao estadual, tinha um caráter decisivo. Então, quando passa dos 80 minutos... Exato, quando passa dos 80 minutos é que os jogadores começam a dar esse peso. E não eram os principais jogadores. Aí teve o cruzamento, teve o gol de cabeça, o Palmeiras está classificado e aí eu tô com o Birner. Agora, para mim, é um outro campeonato. É um outro campeonato, porque eu não imagino que num clássico, não estou falando nem de quarta de final especificamente, que eu acho que pode passar, acho que os 4 principais times vão passar, mas quando você chegar numa semifinal, não vai ser essa morosidade, não vai ser essa passividade, a coisa já começa a ficar um pouco mais embaçada, já muda um pouco o rumo, sabe, do seu anímico ali, para usar o termo que o Vitor a gente sempre bate na tecla aqui, para a temporada. Então, esse foi o retrato de um Palmeiras hoje. Quando começa ali o primeiro tempo, eu falei, vai para cima, vai tentar construir, vai tentar uma bola... E o Palmeiras parecia que não é que não estava querendo jogar, mas que não estava ligado na chave de um jogo decisivo. E a Ponte Preta ajudando barbaridade. A Ponte Preta fez o papel dela, ou não fez. Exato. Faltava o Palmeiras fazer o dele. É muito difícil torcer pra Ponte. Então, eu não consigo virar, William, e falar para você que o Palmeiras do mata-mata do Campeonato Paulista vai ser o Palmeiras da primeira fase do Campeonato Paulista, vai ser o Palmeiras do questionamento das últimas entrevistas, vai ser o Palmeiras do primeiro tempo de hoje contra o Mirassol. Eu estou com o professor, achei o Mirassol melhor dentro do que é capaz de fazer, e o do Palmeiras do que é capaz de fazer e não fez. Então, acho que o papo começa a mudar. Agora, eu esperava um pouquinho mais do Palmeiras hoje. Esperava porque o Abel pode falar o que ele quiser na entrevista, vai ser muito bom poder acompanhar agora a abordagem que ele vai ter para os próximos jogos, dessa classificação. Ele pode falar que era um campeonato satisfatório, que foi o termo que ele utilizou no meio de semana para dizer que o Palmeiras vinha bem. Só que quando o Palmeiras é chamado a um confronto decisivo, é bom lembrar, contra um time de Série A, agora, e tinha até o que o Abel poderia ter de melhor disposição, de jogadores à disposição em campo hoje, eu achei que eu queria ver um pouquinho mais do Palmeiras e eu não vi. As bolas que você pensa que o Estevão vai ter alguém para se aproximar e se associar, a jogada não existe. Sabe, a criatividade, ela não existe. Sabe, o comprometimento com o jogo, que eu acho que é o mínimo que você pode entregar, ele também não existiu tanto assim no primeiro tempo, no início do segundo ali com gol. Mas acho que agora o papo vai mudar um pouquinho para Palmeiras, vai mudar um pouco para São Paulo também, que eu acho que em algum momento vai ser muito questionado. Acho que o papo vai mudar um pouco também no Rio. E acho que é isso que dá para tirar dessa primeira análise de Palmeiras hoje. É, porque, Elton, se a gente pensar nos grandes desafios que o Palmeiras teve, os clássicos dessa primeira fase, em nenhum o Palmeiras foi inferior mesmo. O Palmeiras foi superior ao Corinthians, teve pênalti, acabou desperdiçando, foi superior ao Santos. E, se não foi superior, também não foi inferior ao São Paulo. Foi melhor que o São Paulo. Né?
foi melhor que o São Paulo. Então, assim, é esse tipo de confronto que o Palmeiras vai ter a partir da próxima fase. Claro, tem o primeiro confronto é contra o São Bernardo, que é fora de casa, inclusive, não sabe se vai passar ou não, qual a resistência que o São Bernardo vai oferecer ao Palmeiras. Mas é esse tipo de jogo onde o Palmeiras correspondeu que ele vai ter pela frente agora, Elton. Tudo bem? É isso. Boa noite para você, William. Boa noite, companheiros, fãs de esportes. Estava olhando aqui a classificação geral. O Birner falou da classificação da Ponte Preta, né, 4º lugar. O Palmeiras poderia ter sido eliminado com esse 4º lugar, né? E o Mirassol, o adversário do Palmeiras, classificou em 9º. Sim. Então, acaba, de fato, sendo um campeonato que tem essa disparidade, tem essa incongruência. E olhando para a tabela, a gente partindo para os números do Palmeiras, se você pegar qualquer um desses jogos que você citou, lá de números, posse de bola, finalizações, passes certos, chances criadas, aproveitamento em bola parada defensiva, ofensiva, o Palmeiras vai ganhar em quase todos os quesitos, porque é um time que tem identidade. Eu acho que o que sustenta o Palmeiras nesse trecho da temporada é a identidade que adquiriu com um trabalho desde 2020. Isso a gente não pode deixar de levar em consideração, porque mesmo com tantos desfalques, até o jogador que chega e que entra, né, foi o caso do Maurício, né, já na segunda metade da temporada passada. Sim. É o caso do Facundo Torres, nessa temporada também. Você tem um time onde o jogador chega e não tem tanta dificuldade para render minimamente o que ele tem de potencial para o time coletivamente funcionar. Então, por isso foi equilibrado nos clássicos, por isso conseguiu uma pontuação razoável para esse início de temporada, mesmo com tantas mudanças, perdas de jogadores, né, chegadas de outros que nem estrearam ainda, é o caso do Paulinho. Um time desconfigurado no sentido de identidade. O Palmeiras, em alguns jogos, emulou o que a gente viu nas últimas temporadas. Lançamento do Gustavo Gomes para casquinha do Flaco Lopes e um ponta entrando para finalizar. Bola no Estevão para ele tentar abrir campo, para fazer um cruzamento para a área e alguém que vem de trás aproveitar. Rafael Veiga cobrando falta na cabeça de Gustavo Gomes, cobrando escanteio para um zagueiro atacar a bola e a melhor bola parada da América do Sul durante algum tempo funcionar. Então o Palmeiras tem elementos que não se perderam. E isso é que ajuda o time a estar nesse momento entre os favoritos, e eu considero um dos favoritos, o título paulista, né, a conquistar o tetracampeonato paulista. Mas aí é aquela coisa, isso se sustenta até quando? Né? A gente viu o Corinthians melhorar, a gente vê o São Paulo que em algum momento vai ter que encaixar esse quarteto, né? A gente vê o Santos que também alguns reforços estão chegando, a gente está talvez ainda fazendo o Santos a quarta força, isso já foi utilizado aqui inclusive nas temporadas passadas. Mas a quarta força da temporada passada chegou à final do Campeonato Paulista. E é um time mais forte que o ano passado. E saindo do estado de São Paulo, o Palmeiras encontra hoje adversários que têm se qualificado melhor para essa temporada. Então, o Palmeiras vive de uma memória tática e de um entendimento do trabalho do seu técnico que permite com que o time tenha resultados em âmbito estadual. Mas eu acho que ainda não é o suficiente para fazer o Palmeiras repetir temporadas passadas e ser favorito na prática nas outras competições além do Paulista. Assim, passar da primeira fase agora foi um alívio, uma coisa de ufa, passou o vexame, isso não vai acontecer, passamos e a partir de agora a cobrança é maior, o Palmeiras por ser o tricampeão paulista, por ter o time que tem, o trabalho que tem, o planejamento que tem e tal. É aquele time que, não adianta, agora passou a primeira fase, mas se perder agora para o São Bernardo, é pressão, é cobrança de novo, porque não pode ser eliminado pelo São Bernardo de jeito nenhum. Tem que chegar na decisão. A pressão continua ou o fato de ter passado de fase... Opa, calma, missão cumprida, o Palmeiras tem que pensar em coisas maiores, mas cumpriu a missão aqui. A pressão vai acabar quando acontecerem uma dessas duas coisas que eu vou falar. Ou o time voltar a jogar futebol consistente, forte, capaz de se impor contra qualquer equipe e ter soluções táticas, seja jogando mais recuado ou mais avançado contra qualquer equipe, coisa que não acontece desde o ano passado, não é uma novidade. Mas já deveria estar acontecendo? Vamos lá, a gente está no final de fevereiro, já era para estar acontecendo ou não? Não, tanto que ele mudou o time várias vezes,
colocou base, está testando o jogador. Talvez o principal jogador do time ainda nem entrou em campo. O Paulinho nem chegou ainda, que ainda não chegou. Chegou, mas não está jogando. Não entrou em campo. A direção tentou contratar alguns jogadores importantes, os jogadores não vieram. O Palmeiras é uma equipe claramente em reconstrução. Enquanto ela não for reconstruída, não estiver mais próxima dessa reconstrução terminada, não vai jogar o futebol que jogou, por exemplo, ano retrasado, que jogou quando ganhou o primeiro brasileiro do Abel, quando jogou demais, ou quando ganhou a segunda Libertadores do Abel, porque a primeira ganhou, legal, ok e tal, mas a segunda o time já era mais forte, mais consistente. Já tinha um trabalho mais robusto. Já. Mais estabelecido, o Abel tinha pouco tempo na primeira Libertadores. Não, se estivesse pronto agora, seria uma enorme surpresa. A segunda opção para você terminar isso é ganhar um grande campeonato, porque até se o Palmeiras ganhar o estadual e começar mal o brasileiro, em 2 semanas volta a crise. Sim. A crise não, as reclamações. Porque, vou dar um exemplo. Palmeiras e São Bernardo. Jogo só, sem vantagem de empate. Empatar um jogo e perder nos pênaltis não é vexame. Não é anormal. Não é uma coisa... Que eu vou dar aqui rapidamente. São Bernardo perdeu 3 jogos do campeonato, os outros 9 não perdeu. E 7 deles ele ganhou. Então, sabe, assim, o momento do Palmeiras, o momento do São Bernardo... Para o São Bernardo o jogo é muito mais importante, para os jogadores de São Bernardo, para a projeção, para ver onde vão jogar depois do São Bernardo, né? Porque times que vão bem no estadual, geralmente são jogadores que são contratados para a primeira divisão do futebol brasileiro, às vezes para a segunda, ou seja, tem as carreiras deles aí. Então, quando esses times entram em campo, a vida de cada indivíduo que está lá é muito diferente. De um lado, é um nível de cobrança enorme de um time que sonha em ganhar coisas grandes. Do outro, jogadores que querem ganhar um estadual que seria muito grande para o São Bernardo, para que as suas carreiras fiquem melhores agora. Então, assim, eu não acho que podia estar pronto, eu também não acho que se não tivesse classificado era vexame, eu acho que o trabalho do estadual é um trabalho de preparação, acho que o Palmeiras fez isso bem feito e deixou algumas coisas claras, eu acho que conclusões a gente pode tirar. Por exemplo, você precisa contratar jogador. Assim, mas assim, cada vez mais claro. Vamos lá, isso é perfeito, mas assim, vamos lá. Tá tudo bem então? Então, não, chegou contra o São Bernardo, foi eliminado nos pênaltis e tal, tá tudo certo, tá tudo ok? Não, mas essa também é uma Não vai ter barulho, não vai ter burburinho, não vai ter corneta, não vai ter pegação de pé, cobrança. Vai ter, e é o Palmeiras, e é grande, e é isso aí, e as competições maiores vêm depois. Agora, quando você está num laboratório fazendo testes, não é só para as coisas darem certo, é para você ver o que está dando errado. Eu acho que o diagnóstico do Palmeiras nesse campeonato já está feito. Sendo campeão ou não, caindo contra o São Bernardo ou caindo contra o Grande, a constatação precisa de mais jogadores para o elenco. Hoje a defesa jogou com 2 jogadores. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês aí do Linha de Passe, falando muito dessa classificação heróica do nosso Verdão. Todos sabem que os primeiros jogos do Paulistão foi aquele time A, time B, testando, então ficou um pouco comprometido, mas a gente se classifica como 3º no geral, tá? E aí não tem jeito. Palmeiras, um dos favoritos sim a esse título. Você viu aí que os antes quiseram falar, não, mas tem o Corinthians, que tá jogando melhor. Pera aí. O clássico, o Palmeiras acabou não vencendo, mas jogou melhor do que o Corinthians. Infelizmente, o menino perdeu o pênalti lá, senão a gente teria vencido. Então, é outro campeonato. Agora chegou nas semifinais, nas quartas de finais, né? Desculpa. E, cara, agora, meu irmão, deixou chegar, já era. Agora o Palmeiras vai pra cima com tudo e eu acredito no Tetra em 2025. Então, quero saber de você que acompanhou o vídeo aí, se você concorda, discorda de tudo que foi falado. E você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixa o like. Rapaziada, é muito importante você deixar o like, que ajuda demais o canal a chegar a muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada, um grande abraço.